O livro que nós estaremos lendo hoje é o livro de Romanos, continuação da mensagem. Nós vamos estar fazendo continuação da mensagem. Livro de Romanos, só que agora no capítulo 10, né? Deixa eu vir pra cá um pouquinho. Livro de Romanos, capítulo 10. Deixa eu baixar um pouquinho. Livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 1. Deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui. Isso. Livro de Romanos, capítulo 10, no versículo de número 1. Vou fixar aqui nos comentários, para ficar fácil para todos vocês. É a continuação das mensagens, né? Hoje é o dia 6º, então nós já tem 5 dias já lançando essa mensagem e hoje Deus vai trazer essa semente para o seu coração. Hoje é o 6º dia e amanhã será o 7º dia, onde a mensagem será pregada e você vai ter entendimento de toda essa mensagem, do capítulo 9 até o capítulo 10, de todos os versículos dessa mensagem que nós estamos apresentando para você através desse propósito, né? Aqui da live hoje. Romanos capítulo 10, no versículo 1. O título da mensagem é o título desta live, né? Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Preste muita atenção, gente, nesta mensagem. Novamente, você vê a palavra de Deus dizendo, né? Sobre os judeus rejeitarem a justiça de Deus. Nas outras lives passadas, a gente viu a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Na outra live, a gente viu a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. E hoje você está vendo, né? O que Deus está falando. Ontem, Deus falou, Israel é responsável pela sua rejeição. Então, uma mensagem, né, vai trazendo conhecimento à outra. E hoje, os judeus rejeitam a justiça de Deus. É o título. Versículo 1 diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Olha isso. Então você está vendo aqui essa mensagem dando início desta forma. Como, pastor? A boa vontade do meu coração, né? Paulo, ele dizendo, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são que eles sejam salvos. É que eles sejam salvos. Lembre que os judeus, eles rejeitaram, né? Jesus foi motivo de escândalo e pedra de ofensa. Então, eles rejeitaram a Jesus. E hoje você está vendo Paulo dizendo, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é que eles sejam salvos. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. E tem muitas pessoas assim, gente. Escuta o que eu vou dizer para você através da mensagem que eu estou lendo para você hoje. Muitas pessoas são assim. Elas têm zelo por Deus. Zelo. Elas conhecem que existe um Deus poderoso. E essas pessoas têm zelo por Deus. Só que a Bíblia diz que muitas pessoas têm zelo por Deus, mas não com entendimento. As pessoas que buscam a Deus e querem servir a Deus de qualquer jeito, elas têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Quer dizer, tem zelo por Deus, mas não busca a Deus com entendimento. Tem zelo por Deus, mas não faz aquilo que agrada a Deus. Então as pessoas têm zelo, têm um carinho, têm um conhecimento, né? Acredita, porém, Paulo diz que o povo, eles tinham zelo por Deus, porém, não com entendimento. Quantas são as pessoas que servem a Deus do jeito que ela quer, né? Quantas são as pessoas que oram a Deus do jeito que ele quer? Do jeito que a pessoa acha melhor? Então eu mostrei para vocês na Bíblia que até a oração, Deus ele nos ensina. Quer dizer, não é oração do jeito que você quer fazer. É uma oração que já existe.
Mas para você fazer essa oração, você tem que acreditar. Porque a única forma de acontecer na sua vida uma coisa não é você só falar, é você acreditar. E o que faz você acreditar é a fé. Porque a fé é que te dá certeza. A fé é que te dá certeza. E Paulo dizendo que o povo, ele tem até zelo por Deus, mas não com entendimento. Por quê, pastor? Olha isso. Versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E hoje, por incrível que pareça, não é diferente. As pessoas querem buscar Deus do jeito delas. Existe a justiça de Deus, mas as pessoas querem inventar a sua própria justiça e falar com Deus que a justiça tem que ser daquele jeito. E aqui no estudo, que a gente está fazendo, já há 6 dias atrás, 5 dias atrás, você vê que Deus ele faz o que ele quiser. Não que você vai dar palpite ou você vai falar com Deus, Senhor, tem que ser desse jeito aqui. Não vai acontecer. Você vai se decepcionar porque não vai acontecer do jeito que você está falando para Deus. Vai acontecer do jeito que ele quiser. É por isso que até a oração ele nos ensina a orar. É por isso que Deus ele fala na Bíblia, quando o meu povo pede, pede mal. Quer dizer, quando a pessoa ora, ela ora errada, porque ela pede mal. A Bíblia diz também que o meu povo sofre por falta de conhecimento. As pessoas acham que têm conhecimento, mas o conhecimento terreno, o conhecimento da terra, não o conhecimento de Deus que é da Bíblia, não esse. É por isso que Paulo diz, o povo tem até zelo por Deus, mas não com conhecimento. Não com conhecimento. Por que não com conhecimento? Aí ele diz, porque desconhecendo a justiça de Deus, olha você vê, as pessoas desconheceram a justiça de Deus. Mas pastor, por que a pessoa desconheceu a justiça de Deus? Porque eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Quer dizer, antes das pessoas aceitarem a justiça de Deus, elas criaram a própria justiça. A própria. E quando veio a justiça de Deus, eles não sujeitaram a que vem de Deus. Porque eles tinham inventado a própria. Então, quando a de Deus veio, ninguém quis colocar em prática. Porque as pessoas inventaram a sua própria. E Deus ele tem nos dado entendimento, conhecimento, sabedoria para isso. Para você buscar e achar. Para você pedir e receber. Para você orar e orar certo. Não para você orar de qualquer jeito e não acontecer nada. Não para você pedir e não receber nada. Não para você buscar e não receber nada. Não é isso que Deus quer. É por isso que ele deixou a Bíblia. Para que nós viemos fazer o que está aqui dentro. Porque se você fizer o que está aqui dentro, vai dar certo. Para você entender, os judeus, eles tinham a promessa. Eles tinham a palavra. Eles tinham a lei. E a Bíblia diz que eles buscavam a justiça, porém não alcançaram. Não alcançaram. Então aqui hoje Deus está dizendo, não invente a sua própria justiça. Não invente a sua própria fé. Não invente a sua própria salvação. Não invente o seu próprio Deus. Existe um Deus. Ele é e ele existe. E ele é todo poderoso. Mas lembre, não vai acontecer do seu jeito. Não precisa você inventar uma oração bonita. É só você orar como Deus te ensinou e vai dar certo. Não precisa você inventar uma nova fé. Já existe a fé. Use ela e Deus vai trazer a vitória para a sua vida. Mas o difícil é as pessoas colocarem em prática o que Deus ensina. Porque, infelizmente, as pessoas preferem acreditar em homens do que acreditar na própria palavra de Deus. Para você ter noção nos dias de hoje. Hoje, dependendo se o pastor pregar uma mensagem na Bíblia e alguém às vezes questionar, sabe por que ela questiona? Porque alguém falou para ela que podia fazer. Aí você vai perguntar quem é que falou, ela vai falar fulano de tal. Homem, carne e osso. Quer dizer, quando a Bíblia é pregada, a pessoa duvida da Bíblia e acredita no homem.
duvidaram da Bíblia e acreditaram em homens. A justiça de Deus existe, mas por causa dos homens inventaram a própria justiça. Hoje tem pessoas que, para mim, eu acredito nisso. Elas devem ter inventado uma salvação, porque do jeito que as pessoas estão fazendo, estão vivendo, da forma que estão agindo, na forma que estão praticando, a única resposta para as pessoas acreditar que vai entrar no reino dos céus é se ela inventou uma. Porque o reino dos céus não é normal a pessoa acreditar que vai entrar da forma que está vivendo. Não tem condição. Então Deus hoje está te orientando. Existe uma salvação. Uma salvação. E esta salvação, a Bíblia fala que para chegar até ela, o caminho é estreito. Muito estreito. E a porta é apertada. Então você vê que você vai ter que se esforçar para andar nesse caminho. E você vai ter que se esforçar para entrar nesta porta. Porque Deus, ele fala, né? Largo é o caminho. Mas, pastor, qual que é esse caminho largo? Ele fala, largo é o caminho que te leva à perdição. E tem pessoas que estão andando no caminho largo e estão acreditando que vai entrar no reino. Só se for um reino que você inventou. Porque o reino de Deus é só se a Bíblia que eu prego é mentira. E eu acredito que não é a Bíblia que é mentirosa, e sim as pessoas. Porque a Bíblia é verdadeira, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É o poder de Deus. Então as pessoas estão vivendo uma situação que ontem eu dei o exemplo, né? O povo está igual à época de Noé, infelizmente. Repetindo, né? Nos dias de hoje as pessoas estão como Noé. Noé construindo a arca e o povo festejando. Noé construindo a arca e o povo comprando e vendendo. Noé construindo a arca e as pessoas fazendo tudo o que tem que fazer. Até o dia que a porta da arca foi fechada. Noé e toda a sua família foi salva. E os animais. Pastor, lá na arca tinha espaço para as pessoas? Tinha. Mas ninguém quis acreditar. Ninguém quis acreditar. Hoje não é diferente, sabe por quê? Porque hoje Deus, ele usa, né, os pastores, as missionárias. Deus usa pessoas, né, para dizer que está próximo à volta dele. Porém, as pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí. Então, às vezes é difícil acreditar que a pessoa fala assim, pastor, eu acredito na salvação. Tá bom, você acredita na salvação, mas a questão, você vai ser salvo? Porque você sabe as atitudes que você toma, as escolhas que você toma, aonde você caminha, os lugares que você frequenta, as palavras que saem da sua boca, você sabe. E não tem como você dar desculpa, não, pastor, ninguém sabe. Como assim ninguém sabe? Ou você esqueceu que você tem que ter certeza? Ou você acha que para você receber um milagre você tem que ter dúvida? Se você quer um milagre, um exemplo, você está doente, você quer cura, se você não tiver certeza, você não vai ser curado nunca. A fé é certeza. Se para um milagre, para você receber um milagre, você tem que ter certeza, imagina para a salvação. Você tem que ter certeza, pastor, como que eu tenho certeza? É lutando todos os dias. É caminhando o caminho da fé todos os dias. É clamando a Deus e pedindo misericórdia, força e ajuda. Porque nós estamos nesse mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então o que o mundo tenta fazer é nos enganar. Ele tenta desviar a gente do foco, que é da palavra de Deus. É o que ele faz. Então imagina como que é as coisas. As pessoas, para você ver, para receber um milagre, ela tem certeza. Aí quando você fala, irmão, você tem certeza da salvação? A pessoa fala não. Aí ela ainda fala ninguém tem certeza. Mas como assim, gente? Como assim? Para receber um milagre, se você tiver dúvida, você não vai receber nunca seu milagre. Eu falo de cura, de libertação, de prosperidade, de portas abertas, de relacionamento abençoado. Você tem que ter certeza. Deus trabalha através de certeza. Agora a salvação, você pergunta, fulano, irmão, você acredita na salvação? Acredito. Você tem certeza? Não tem não. Porque ninguém tem certeza. Quem é que te falou isso? Quem é que te falou isso? Ah, pastor, mas nenhum ser humano é digno de entrar no reino do céu. Gente, é pela fé. É pela fé.
Para você entrar no caminho de Deus, na salvação, a Bíblia já diz tudo. Esforçai-vos, pois, para entrar no reino dos céus. Ele pede para a gente se esforçar. O esforço é todos os dias. Hoje você recebe a salvação pela graça. Pela graça sois salvos. Pastor, eu acredito, pela graça sois salvos, sim. Mas o que você está fazendo para tomar posse disso? Pastor, eu recebi um monte de milagre, glória a Deus por isso, a questão é salvação. Ah, pastor, fui curado de câncer, glória a Deus por isso, a questão é salvação. Ou você acha que você vai falar para Deus, Senhor, o Senhor me curou de câncer, lembra? Agora o Senhor tem que colocar no reino do céu porque o Senhor me curou de câncer. Aonde está escrito na Bíblia? A cura de câncer, sabe o que é? Deus é falando, eu vou acrescentar. Sabe a libertação que Deus deu para o seu filho? Deus acrescentou para você. Mas ele nunca falou para você focar naquilo que ele acrescentar. Ele pediu, se você quer fazer alguma coisa, então esforce para entrar no reino. Esforce. Então como você quer entrar num lugar se você não tem certeza? Porque a fé é que te faz ter certeza. É a fé que faz você crer. Pastor, o que é fé? Existe o reino dos céus. Olha, eu acredito no reino dos céus. Mas o que eu tenho que fazer para entrar lá? Então você começa a procurar o que agrada a Deus, o que te aproxima de Deus. Você vai começar a entender o que te afasta de Deus. E o que te afasta de Deus, você vai fazer de tudo para abandonar. Porque você não quer se afastar de Deus. Porque você quer estar próximo a Ele. Então tudo é uma questão de você querer. De você querer. Entenda isso. E olha o que diz a palavra, continuando a mensagem, para você entender mais. Tem muito mais aqui ainda. Olha isso. Repetindo o versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei, olha isso. Porque o fim da lei é Cristo. Tá vendo? O fim da lei é Cristo. Por isso hoje você pode acreditar na salvação e você pode ser salvo. Porque Cristo é o fim da lei, é Cristo. Para a justiça de todos, olha isso, para a justiça de todos que crê. Então o fim da lei é Cristo, para todos aquele que nele crê. E diz mais, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Olha isso. Vou repetir para você entender melhor isso. Olha agora. Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então imagina, quando você coloca em prática a palavra de Deus, a lei, quando você agrada a Deus, quando você obedece a Deus, a Bíblia fala que você vai viver por aquilo que você acredita. Então quando você pratica a palavra de Deus, você vive pela fé e por Ele. Quando você não pratica a lei, você não vive por ela. Então você está vivendo por sorte. E uma das coisas que a gente não pode viver é assim. Não podemos viver assim. Esses tempos atrás eu até falei para vocês que nós temos que crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e por meio dele nós vivemos. Por meio dele. Olha isso. Por meio dele. E aqui você está vendo que o homem que praticar, pastor, sou obrigado a praticar a justiça? Não. Pastor, sou obrigado a praticar aquilo que Deus me manda? Não. Pastor, sou obrigado a praticar o que é bom? Não. Você não é obrigado a fazer isso. Mas Deus está dizendo, se você praticar a justiça decorrente da lei, você viverá por ela. Então, se você quer viver por meio de Deus, se você quer que Jesus ele seja a sua vida, que ele seja a sua proteção, o seu escudo, a sua salvação, obedeça. Se não, viva pela sorte. E acredita que você vai entrar no reino dos céus porque você disse. E não é assim. Não é assim. Tem uma mensagem que Deus ele falou com os fariseus, né? Estava até conversando com a missionária esse tempo. Que Jesus ele falou, né, para eles. Vocês não entram no reino dos céus
e atrapalham o que querem entrar. Você vê, os fariseus. Pastor, quem que eram os fariseus? Os intérpretes da lei. O que interpretava a Bíblia para o povo. Jesus chegou perto deles e falou assim, ó, vocês não entram no reino dos céus e ainda atrapalha quem está querendo entrar. Quer dizer, aqueles que estavam ensinando não era salvo e por aquilo que eles estavam ensinando, estava atrapalhando outras pessoas de entrar no reino dos céus. Agora, olha isso, gente. É por isso que você tem que prestar muita atenção em quem você ouve. Deus não está aqui para acariciar a sua cabeça e falar assim, não, filhinho, pode continuar tudo errado, que no final eu vou salvar a sua alma. Isso é mentira, gente. Se fosse tão fácil, para que Bíblia, então? Se fosse tão fácil, então para que igreja? Se fosse tão fácil, então para que Jesus veio, então? Já que é tão fácil assim. Até o Filho de Deus sofreu, se você acha que vai entrar lá de qualquer jeito, não vai. Jesus foi traído. Jesus ele foi chicoteado. Cuspiram em Jesus. Machucaram ele no madeiro. Pregaram ele numa cruz. Já parou para pensar nisso? Ele sofreu. E as pessoas acham que hoje a salvação vai acontecer assim, ó. Eu vou dormir e não vou acordar lá no céu. Toma cuidado. Porque Deus ele fala de uma mensagem, né? Do rico e Lázaro. E a Bíblia fala que os dois morreram. Um acordou no inferno e o outro acordou no seio de Abraão. Toma cuidado. Quem vai para o inferno não volta para contar, não, tá? Não volta para contar. Porque a Bíblia diz isso, a Bíblia já relata isso. Que o rico, ele foi para o inferno e falou, né? Ô pai Abraão, deixa eu ir aí com o senhor, deixa eu ir lá na terra, né? Contar para os meus irmãos que o inferno existe e para eles não ir para lá, deixa eu ir lá contar. Ele falou assim, não. Se eles quiserem, que eles acreditam nos profetas que ficaram lá, que estão pregando a palavra. Porque se eles não acreditarem, aonde você está, pode esperar, daqui a pouco ele chega aí também. Então olha, gente, presta atenção. Como que você acredita que vai ser tão fácil assim? Não é fácil. Para você ver, a gente vive numa situação, a gente vive numa geração que as pessoas estão achando que o reino dos céus é tão fácil, que hoje tem pessoas que são levantadas, que estão pregando a palavra e estão dizendo para as pessoas que não precisam mais ir para a igreja. Olha isso. Hoje você vai buscar Deus no conforto da sua casa, então? É só isso, mais nada? Ficou tão fácil assim? Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito? Aonde? Para você entender, foi o que Jesus falou para os fariseus, aqueles que estavam interpretando a palavra para o povo. Jesus chegou perto dele e falou assim, hipócritas, vocês não entram no reino e atrapalham quem está querendo entrar. Atrapalha. Atrapalha. Então presta atenção no que está acontecendo. Gente, a salvação é algo precioso, gente. Salvação é algo valioso. Ou você é salvo ou você perde a sua salvação. Salvação a gente não pode brincar, não. Não pode brincar com isso, não. A salvação, ela existe. Ah, pastor, mas fulano tal não acredita, não tem importância. Problema de quem não acredita. Mas ela existe. Aqueles que não acreditam, quando Jesus voltar, vai acreditar. Mas quando acreditar, vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. E não foi por falta de oportunidade, pelo contrário. As pessoas queriam viver a sua própria vida do que viver a vida de Deus. As pessoas queriam viver nos seus prazeres do que abandonar para seguir Jesus. Você tem que escolher o que você quer. Você quem escolhe. A missionária até falou ontem, né? Que as pessoas, infelizmente, começaram a adorar a criatura, que é o homem, em vez de adorar o Criador, que é Deus. Hoje existe uma briga muito grande, porque o pastor que prega a verdade, ele tem que ficar, como é que eu posso falar? Ele tem que ficar convencendo você que a Bíblia é verdade e que o homem está errado. Olha a situação que a gente chegou. O pastor que prega a palavra, ele tem que convencer que a Bíblia é de verdade. Porque alguém já colocou na cabeça dela, já colocou na cabeça dele que não tem nada a ver, que você pode ficar na sua casa dormindo, que você não precisa ir na igreja, que... Gente, acorda, desperta, ó igreja, desperta.
Se você não vigiar, meu irmão, você vai perder sua salvação. Ah, pastor, mas fulano de tal falou para mim. Gente, se você não tomar cuidado, você perde a sua salvação e a pessoa que te orientou vai te encontrar onde você não quer ir. Vai te encontrar lá no mesmo lugar. Então, salvação é algo muito importante. Ou você é salvo, ou você perde a sua salvação. E Jesus pediu para a gente avisar que está próximo a volta dele. Pastor, acredito, amém. Pastor, não acredito, eu vou fazer o quê? Sabe por que eu estou fazendo aqui? Pregando, porque a Bíblia fala que no reino dos céus tem livro de obras. Então não vai ter como você questionar falando assim, não fui avisado. Mentira, você foi avisado. Está tudo escrito. Então não acredita nesse ou naquele, gente. Não acredita nesse ou naquele. Eu não pedi nem para você acreditar em mim, não. Acredite na Bíblia que eu estou pregando. É por isso que eu falo para vocês, gente, eu estou aqui todo dia 10 horas da noite e eu estou aqui, com a Bíblia aberta para vocês. A Bíblia aberta para vocês. Eu peço para vocês pegar uma Bíblia e acompanhar junto comigo a mensagem. Para vocês entenderem, gente. Eu não preciso acrescentar nada. Eu não preciso diminuir nada na Bíblia. É só ler o que está escrito. A Bíblia já contém tudo, a tradução já contém tudo. Mas é o que eu falei para vocês hoje, porque um homem ou uma pessoa, ou sei lá quem foi, falou para você uma coisa, você colocou no coração e acha que é verdade. E hoje o pastor com a Bíblia na mão, ele tem que convencer você que a pessoa está errada e Deus está certo. E era para ser o contrário. Deus está certo e todo ser humano está errado. Eu gosto de falar em cima do altar, não acredito em ninguém com a Bíblia fechada. Eu falo direto em cima do altar, não acredita em ninguém com a Bíblia fechada. Não acredita em ninguém. Com a Bíblia fechada? Não. Ah não, pastor, mas ele leu só um versículo para mim lá. Um versículo? Se eu ler um versículo que eu posso distorcer a mensagem do jeito que eu quiser. A Bíblia o conteúdo da Bíblia não é um versículo. Não é um versículo. Ele tem um capítulo. Ele tem um começo, tem um meio e tem um final. Se eu ler um versículo separado aqui, eu posso distorcer ela a meu favor. Eu posso distorcer ela para o que eu quiser. É por isso que Jesus ele falou, hipócritas, vocês não entram no reino dos céus e estão atrapalhando quem está querendo entrar. Está atrapalhando. Está impedindo eles de entrar. Então, novamente, eu vou dizer para vocês, eu estou falando muito sobre convencer, eu não estou aqui para convencer você a nada. Eu só estou aqui para pregar a palavra. Se você tem ouvido, ouça. Se você tem fé, acredite. É só o que eu tenho. E eu creio que Deus vai honrar a sua fé através daquilo que você ouvir. Infelizmente, hoje pessoas fazem coisas porque foram direcionadas por homens. Você tem que ser direcionado por Deus, pela Bíblia Sagrada. Você quer ter certeza de alguma coisa? Obedece à Bíblia. Obedece à Bíblia. E você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Todas elas. E continuando a mensagem, porque é um pouco grande, olha isso, que diz mais. Repetindo o versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Olha isso, gente. Olha isso. Tem pessoas que ficam com essa pergunta, né? Olha, será quem vai subir, gente? Só busca, gente. A salvação é individual. Só busca. Não fica pensando quem é que vai ser salvo, quem vai subir, quem vai descer. Não pense nisso. Pense em ouvir, em obedecer, em praticar, em viver a fé. Mas aqui está dizendo, a justiça decorrente da fé assim diz. Olha isso. A justiça decorrente da fé assim diz. O que ela fala, pastor? Não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Uma pergunta. Não pergunte. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Então Deus está dizendo sobre o céu e está dizendo sobre o abismo. Olha isso. Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Continuando.
Versículo 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti. Olha isso. Às vezes ele fica preocupado demais, né? Quem vai subir? Quem vai descer? Gente, salvação é individual, gente. Você tem que buscar, lutar a Deus e saber se você vai subir ou não. Ou se você sobe ou você desce. Então Deus está dizendo lá, ou você sobe para o céu, ou você desce para o abismo. Então você não tem que ficar perguntando quem vai subir ou descer. Você tem que olhar para a sua vida e ver se as atitudes que você está tomando estão agradando a Deus. Se você está vivendo decorrente à lei. Porque se você obedece à lei, você vive por meio dela. E a lei é o próprio Senhor Jesus. A lei é o Senhor Jesus. É o próprio. Então você tem que olhar para a sua vida. Para a sua vida. Ah não, pastor, fulano de tal falou para mim que eu não vou ser salvo. Gente, esquece a pessoa. Olha para a sua vida e faz aquilo que agrada a Deus. Quem vai te salvar não é a pessoa que está do seu lado, não. Não é a pessoa que falou que você vai descer ou que você vai subir. Não é ela que vai te salvar. Não é ele que vai te salvar. Quem vai salvar você é Deus. Ah, pastor, um dia eu fui numa igreja que o pastor falou que eu vou para o inferno. Gente, quem é o pastor para falar alguma coisa? Quem é o pastor para te condenar? Quem é o pastor para falar para você que você vai subir? A Bíblia diz que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro, que é Jesus. Não pertence a esse ou aquele, ou o pastor, ou a essa igreja, ou aquela denominação, ou aquela placa de igreja. Não é isso, gente. A salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Então para de ficar ouvindo o que as pessoas falam. A salvação pertence a Deus, então agrade a Deus, porque é Ele que vai te salvar. Porque é Ele que tem o poder para salvar e também fazer perecer. É Ele quem dá a vida e é Ele que tira. Ele faz o que Ele quer. Nós vivemos debaixo da graça de Deus, da misericórdia dele. Então Ele usa de misericórdia com a gente. É Ele que usa. E você preocupado com o que a pessoa está falando de você. Deixa disso, gente. Vive a fé, vive a sua vida. É por isso que Deus ele falou que a salvação é individual, não é em grupo, não. É individual. Então, antes de ficar pensando quem vai subir, quem vai descer, olha para a sua vida. Porque quando você olha para a sua vida e você começa a ver as atitudes, você começa a ver os frutos. E quando você vê os frutos, você sabe se é um fruto bom ou se é um fruto ruim. Se é um fruto de obediência ou se é um fruto de desobediência. Aí você vai entender se você vai subir para os céus ou você vai descer para o abismo. Se você tem frutos de arrependimentos, se você tem fruto de obediência, você está fazendo de tudo para subir. Mas se ao contrário, Deus está dizendo, toma cuidado. Sua vida está sendo colocada em cima de uma balança. Que lado que vai pesar? Que lado vai pesar? Então você tem que entender isso. Deus quer salvar você, gente. Deus quer salvar você. Deixa Deus salvar você. Deixa Deus ele te orientar. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus fazer isso. Eu falei para vocês ontem que não importa a quantidade de pessoas que tiver aqui na live. Porque para mim não adianta, um exemplo, eu tiver 1 milhão de pessoas aqui na live, se eu não consigo salvar ninguém. Mas eu sei que cada pessoa que está sendo enviada para esta live, eu sei que Deus tem um projeto para a sua vida. Eu sei que Deus tem um projeto para a sua alma. E eu sei o que Deus vai fazer. Porque a minha fé é, Deus pode colocar até 100 pessoas no meu caminho. E eu creio que essas 100 pessoas serão salvas. Se elas obedecerem a palavra de Deus. Porque não adianta nada eu pregar se você não ouvir. Ah, pastor, mas o senhor pregou e a pessoa não ouviu? Não ouviu. Quando eu digo para vocês que Deus tem que usar de misericórdia conosco, aí você tem que entender isso, tem que acreditar. Às vezes você sabe o que é melhor para você, você não sabe. Você acha que sabe, mas você não sabe. Hoje você pede uma coisa e fala, Deus, se eu tivesse isso aqui, era tudo que eu queria, eu não queria mais nada. Mentira. Você recebe hoje, amanhã você está lá, Deus, eu queria essa coisa aqui porque eu esqueci. Deus sabe o que você quer. Você acha que sabe, mas quem sabe é Deus. Olha o que diz a Bíblia mais, continuando, vamos ler. Versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti. E eu vou dizer para você, a palavra está muito perto de vocês. Na tua boca e no teu coração. Olha isso. Está muito perto de vocês. Mais perto do que isso, irmão, não tem como, não. Você está com a Bíblia na mão, você está ouvindo Deus falar com você, e você está vendo que tudo que eu estou lendo está dentro da sua Bíblia.
Você vai acreditar em quem? Num homem que falou alguma coisa para você? Ou na Bíblia, que Deus está te orientando na Bíblia? Tudo que eu estou lendo está aí na sua Bíblia aí, ó. A palavra está perto de ti, na tua boca e também no teu coração. Continuando. Isto é a palavra da fé que pregamos, gente. Mais perto do que isso, não tem como. Para você ver, hoje Deus está me usando para pregar para você. Mas não é para pregar uma coisa que eu acho, não. É a Bíblia Sagrada. Tá aí, ó. Livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 8. Tá aí, ó. A missionária até colocou aí o comentário aí, ó. É essa mensagem, ó. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos, gente. Então Deus hoje está me usando para pregar. Foi a mesma coisa que aquele homem, né, o rico, que foi para o abismo, né? Que a Bíblia diz que Lázaro e ele eles dormiram, né? E não acordaram mais. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi lá para o inferno. Então, quando o pai da fé falou, né, para ele, olha, você não vai sair daí, por mais que você quer lá falar, ainda ele falou, né? Você pode sair daqui do inferno, você pode ir lá para a terra, falar para ele que o inferno existe e eles não vão acreditar. Foi o que ele ouviu. Porque ele disse, né, deixa eu ir lá contar para minha família que o inferno é de verdade, porque é um lugar muito ruim, é um lugar de tormento, é um lugar de dor. Deixa eu ir lá contar para eles. Ele falou assim, não, mesmo se você sair daí e contar para eles que o inferno existe, que você estava lá, eles não vão acreditar. Se eles quiserem acreditar, que acreditem nos profetas que estão pregando lá em cima. Olha isso, gente. E hoje Deus está me usando para pregar a palavra para você. Para pregar para você. Então a palavra está muito perto de você. Eu estou pregando e a palavra está muito perto de você. E a Bíblia chega a dizer, né? Está perto na sua boca, no seu coração. Está aí. Está aí. O que falta é só você usar a sua fé para acreditar. Não tem condição. É verdade. O que ele falou e é verdade. Não é uma coisa que eu estou dizendo, não. É algo que eu estou pregando para vocês. É uma coisa de você acreditar. Não, é Deus, ele quer salvar minha alma mesmo. Ele quer salvar. É ele que está usando o pastor para falar isso aí. Você tem que acreditar. Porque o projeto de Deus não é encher o inferno. O projeto de Deus é encher o reino dos céus. E para ele encher o reino dos céus, ele deixou a Bíblia. Ele deixou a Bíblia. Não para convencer você, mas para você ouvir e acreditar. Hoje não. As pessoas estão querendo ser convencidas. Não, eu tenho que me convencer. Eu tenho que te convencer você a entrar no reino do céu? Então fica do jeito que está, então. Fica do jeito que está. Pronto. Você escolheu. No final, só num dia que não foi avisado. Porque Deus não chamou o pastor para convencer ninguém. Deus chamou o pastor para pregar. E ele disse, quem tem ouvidos que vai ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Pronto. Se você tiver fé, a Bíblia fala, né? Quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado. Você vê, crê e não crê. Quem crê está salvo. Quem não crê e já está condenado. Não é o pastor que condenou, não é fulano. Não, é a Bíblia que está dizendo. Aí a pessoa fala, não acredito, porque tem que me convencer ao contrário. Olha, Deus tem que convencer a pessoa ao contrário. Viva do jeito que você quiser, então. Mas se você tiver fé para acreditar, viva ela, gente. Porque pela fé e pela obediência à lei, você vai viver por meio de Jesus. E você vivendo por meio de Jesus, através da obediência, ele vai salvar você. Ele vai proteger você. Ele vai anunciar o seu nome diante do Pai dele. E ele vai escrever o seu nome no livro da vida. É a maior vitória que você vai alcançar. É a maior vitória. A maior conquista da sua vida é Jesus escrever o seu nome no livro da vida. E no final, anunciar o seu nome diante do Pai. Entenda isso. Continuando a mensagem, né? É um pouco grande, mas vai dar tempo. Olha isso. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas para você acreditar em tudo isso, você tem que ter fé. Fé em quê, pastor? Naquilo que você está ouvindo. Eu estou ouvindo o quê, pastor? O que eu estou pregando agora.
Então você tem que dar ouvido naquilo que está sendo pregado. Porque quando você ouve, a Bíblia fala que você confessa Jesus. Então quando você ouve falar de Jesus, você fala assim, eu quero esse Jesus aí para minha vida. E quando você faz isso, a Bíblia fala que você confessa o nome dele, Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que com o teu coração você crê. Quer dizer, você só não fala com palavras, mas o seu coração de verdade acredita nisso. E ainda mais, crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E ele fala, se você acreditar em tudo isso, você será salvo. E olha o que diz mais a Bíblia. Por quê? Com o coração se crê. Olha isso, gente. A gente pensa que, não, pastor, acredito de qualquer jeito. Não é isso aí que Deus quer, não, gente. Eu oro de qualquer jeito, eu acho que eu tenho fé. Não é esse negócio aí, não. Olha o que a Bíblia fala. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pastor, olha, eu nunca fui uma pessoa de ficar orando sobre salvação, não. Sabe por que você não foi uma pessoa que ainda ficou orando por salvação? Porque para você orar, para você confessar com a sua boca, primeiro a Bíblia fala que você tem que crer com o coração. Agora você vai ter um pensamento muito grande. Às vezes você, quando vai dormir, você ora, né? Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo dia. Oh Deus, tem como você curar meu filho? Oh Deus, tem como o Senhor me prosperar? Oh Deus, você sabe lá aquela causa da justiça? Oh Deus, você sabe o meu namoro, meu namorado, minha namorada? Sabe o relacionamento? Você fala tudo com Deus, você sabe disso? Sabe por que você fala essas coisas? Porque seu coração está cheio. Então você está querendo tanto aquela coisa, você está querendo tanto um emprego, você está querendo tanta cura, você está querendo tanta prosperidade, você está querendo tanta a casa própria, você está querendo tanto, não que seja errado, mas você está querendo tanto, que você encheu tanto o seu coração com tudo isso, que a Bíblia fala que o seu coração está tão cheio, que você começa a falar com palavras. A Bíblia já especifica sobre isso. Deus ele fala, a boca só fala o que o coração está cheio. E tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, me vendo também através dessa live, que nunca orou a Deus por salvação. E quando orou foi uma vez por ano. E olhe lá ainda. E olhe lá ainda. Então, você não vai poder falar de salvação se você primeiro não crer com o coração. E pastor, como é que eu creio com o coração? É quando você vive isso todo dia. Sabe quando você não tem ainda a casa própria e você ora todo dia, Deus, eu creio que vai acontecer. Aí, um ano inteiro você está lá, Deus, eu creio que vai acontecer. Você está lá um mês inteiro, Deus, vai acontecer. Você está lá o ano todo, uns 2 anos, vai acontecer. Aí no dia que acontece, aí aquilo lá sai do coração. Por quê? Você conquistou, você alcançou. Mas até não acontecer, você não para de acreditar. A salvação é a mesma coisa. Você não pode parar de acreditar até o dia que você receber a salvação da sua vida. Você não pode parar de crer, gente. Você tem que acreditar todo dia. Pastor, mas eu posso acreditar na cura? Pode. Mas você também tem que crer na salvação. Pastor, eu posso crer na prosperidade, que eu vou ter um trabalho bom, um trabalho digno, onde eu vou poder trabalhar, ser bem-sucedido, colocar meus filhos na faculdade? Pode. Mas você também tem que acreditar na salvação como você acredita no emprego, como você acredita na cura. Quando são as pessoas que foram diagnosticadas pelos médicos com uma doença e o médico falou que você vai fazer cirurgia, mas você dá no seu coração todo dia, eu não vou fazer cirurgia, não vou fazer cirurgia, não vou fazer cirurgia. Quer dizer, você acredita nisso. E por você acreditar tanto, você ter tanta certeza, você viver isso todo dia, Deus vai lá e faz um milagre. Aí você vai lá no médico, daqui a pouco o médico faz o exame e fala, não tem mais nada. Porque você acreditou de verdade. E quando você acredita, você fala todo dia para Deus, Senhor, eu creio que eu não vou passar pela cirurgia. Oh Deus, eu creio que a porta vai se abrir. Eu acredito que a porta vai se abrir. Olha, Deus, não abriu hoje não, mas vai abrir amanhã. Olha, Deus, sabe a causa? Ela não saiu hoje, mas vai sair amanhã. Eu creio que o Senhor vai honrar. Então você acredita. E por você acreditar e encher o seu coração com essa esperança, você começa a falar com a boca. Você começa a profetizar. Você começa a orar, você começa a lembrar disso todo dia. E às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, pastor, o senhor falando aí agora, só Deus para ter misericórdia então, hein? Porque eu não sou uma pessoa que lembro disso. Eu não sou uma pessoa que ora por isso. Eu não sou uma pessoa que busca por isso. Tá entendendo? É por isso que Deus ele fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Sofre.
Porque eles pensam que sabem o que querem e não sabem. Porque se soubesse, eles nunca abandonariam a salvação por nada. Não abriria mão da salvação por nada. Por nada. E vou continuar a mensagem, olha isso. Repetindo a mensagem. O versículo, né? Porque com o coração se crê. Então você enche o seu coração, né? Você crê naquilo de verdade, você crê na salvação. Tem pessoa, você vê, Deus fala sobre a salvação, mas a pessoa prefere acreditar só no milagre. Ela focou no milagre, esqueceu da salvação. Mas olha isso. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E o que eu estou te mostrando está na Bíblia, tá? Romanos capítulo 10, no versículo 10. Versículo 11 agora. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Olha que maravilha. E eu vejo um monte de gente com... Oh, meu Deus do céu. Deus é muito poderoso, gente. O que Deus dá de conhecimento é algo muito poderoso. Vem tudo na hora. Sabe por que um monte de gente hoje é confundido? Eu conheço um monte de gente que fala assim, ó. Sabe por que eu não vou na igreja? Porque fulano de tal fala uma coisa, ciclano fala outra, o pastor ciclano fala outra, o obreiro ciclano fala outra, o vizinho fala... Gente, quem é que mandou você acreditar em homem? Quem mandou você acreditar em homens? Com a Bíblia fechada, quem foi? Quem te orientou a fazer isso? É por isso que você está confundido. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. E você confiou em homens. Deus não pediu para você confiar em homens. Você está dizendo aqui pelo contrário. Ó. Diz aí, ó. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê. Crê em quem, pastor? No pastor, no ciclano, no beltrano? Não. Em Jesus, gente. Se você acreditar em Jesus, você não vai ser confundido. Mas se você continuar acreditando em homem, você vai continuar sendo confundido. Por quê? O homem gosta de chamar atenção, porque infelizmente, o ser humano, de ser humano para ser humano, a gente quer chamar a atenção do outro. Não, vou fazer isso para chamar atenção. Eu vou fazer aquilo para chamar atenção. E o povo gosta desse negócio. Não vou fazer não sei o que na igreja que vai chamar um monte de gente. Vou dar papel, vou dar não sei o que, vou dar não sei o que. E enche a igreja. Por quê? É de ser humano para ser humano. Mas espiritualmente não tem nada. Não tem nada. E ali a pessoa vai e é confundido. Por quê? Ela vai atrás de uma coisa que ela tem que ficar feliz. Não tem... Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Isso é difícil demais. E por fazer essas coisas, estão sendo enganadas. Por que, pastor, estão sendo enganadas? Porque diz a Bíblia, porque, infelizmente, não estão crendo em Jesus, mas estão crendo em homens. Porque se você crê em Jesus, meu irmão, minha irmã, jamais você vai ser confundido. Jamais você vai ser confundido. Nunca na sua vida. Nunca. Se você continuar confiando em homem, vai ser confundido. E na sua cabecinha você vai ficar pensando, mas o que é verdade? O que é errado? O que é certo? O que não pode? Eu posso, eu acho. Vai ficar sempre assim. Mas se você confiar em Deus, meu irmão, nunca mais você vai ser confundido na sua vida. E nunca mais você vai continuar sofrendo por falta de conhecimento. Continuando. A palavra de Deus, versículo 12. Pois não há distinção, não há diferença. Olha isso. Pois não há distinção entre judeus e grego. Para você ver, agora não tem mais diferença. Não tem mais a distinção entre judeus e grego. Antes tinha, né, a diferença. Os judeus eram os que tinham a promessa. E os gregos eram um povo que não era povo de Deus. Mas hoje não tem mais diferença entre os judeus e os gregos, que são o povo de Israel e o resto do mundo. Deus está dizendo que não há mais diferença. Por quê, pastor? Olha isso. Pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que invocam. Então todos que invocar o nome do Senhor Jesus, ele será rico através de misericórdia. Ele vai ouvir, porque ele é o Senhor de todos. Ele é o Deus de todos. Ele é o Deus de todos. E para terminar, né, continuando, vamos ler. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha isso. Aí as pessoas falam assim, pastor, você está vendo aí como é que é fácil, pastor? É só invocar o nome do Senhor que vai ser salvo. Gente, lê a Bíblia, gente.
Você vai ficar espantado com o que você vai ouvir aqui agora. Lê a Bíblia, gente. Tem pessoas que falam assim, não, é só você invocar o nome do Senhor que você vai ser salvo. Gente, toma cuidado, gente. Não é fácil assim, não. Sabe por que não é fácil? Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Olha isso. Não sou eu não, tá? É a Bíblia. Está escrito aqui no versículo 3, Romanos capítulo 10, versículo 3. Olha isso. Por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, olha o porém, que é o versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Porque Deus está dizendo, é só invocar o nome do Senhor que você vai ser salvo. Aí sabe o que Deus está falando? Como é que você vai invocar se você não acredita? É Deus que está falando, gente. É uma pergunta ainda, olha. Porém, como, porém, invocarão aqueles que não creram? Como é que você vai invocar quem você não acredita? Como é que você vai invocar aquele que você nem serve? Como é que você vai invocar aquele que você nem entregou a vida para ele? Como é que você vai invocar aquele que você não vive por meio dele? Como, gente? E não acaba não, olha mais, olha o que ele diz. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que em nada ouviram? Quer dizer, como é que você vai poder invocar uma pessoa que você nunca ouviu falar? Porque as pessoas colocou no coração que é fácil, é só invocar o nome do Senhor. Como que você vai invocar o nome dele? Como? Deus está dizendo, se vocês não creram. Porque para você invocar o nome de Jesus, não é você falar da boca para fora, não. Para você invocar o nome de Jesus, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Pastor, como que eu acredito? Você tem que viver a fé. Você tem que viver a fé. Ou você achou que o esforçai-vos para entrar no reino dos céus era o quê? Era só falar? Gente, não seja enganado não, gente. Tá terminando a mensagem. Eu não tô aqui para me achar melhor que ninguém, não. Eu não sou melhor que ninguém. O que mais tem são pastores bem melhor que eu aí fora. Mas eu só quero mostrar para você a Bíblia. Para você não ser enganado, gente. Não ser enganado. Não pense que é do seu jeito. Você ouviu lá no começo. Eles rejeitaram a justiça de Deus. Sabe por que rejeitaram? Porque inventaram uma própria. Então hoje as pessoas estão dizendo, não, filho, para você entrar no reino dos céus é só você fazer isso aqui, ó. É só você ungir a testa que você vai ser salvo. Mentira! 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 Então eles rejeitaram a justiça de Deus, sabe por quê? Porque inventaram a própria. Inventaram uma. Eles estão dizendo, não, eu acho que para entrar no reino dos céus é só você fazer isso aqui. Mentira! Mentira! Olha isso, vou ler para você, ó. Bíblia, é Bíblia isso aqui, ó. Eu não tô aqui para te convencer, não. Acredite se você quiser. Eu tô lendo a Bíblia. Olha isso. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Você acha que é fácil? Se não tiver ninguém que tem coragem de pregar para você, você vai viver com falta de conhecimento. E pela falta de conhecimento, infelizmente, você vai perder o que você tem mais precioso, que é a salvação. Mas, pastor, Deus deu a salvação de graça. Sim, é de graça. Não estou dizendo ao contrário, não. A salvação é de graça. Mas para você alcançar a salvação, você vai ter que invocar. Para invocar, você tem que acreditar. Mas para você acreditar, alguém tem que pregar. E quando alguém pregar, você tem que ouvir. Mas não tem ninguém que pregue. Porque está todo mundo com medo de falar a verdade. Está todo mundo com medo. É por isso que eu falei para vocês, não importa a quantidade de pessoas. Eu não estou nem aí para a quantidade de pessoas. A minha fé é uma só. Se Deus enviou pessoas para aqui, vai ouvir essa mensagem. E ouvindo a mensagem e crendo, serão salvos por meio dela. Não por meio do pastor Gerson. Você vai ser salvo por meio da obediência da palavra de Deus. Para terminar, olha isso. Versículo 15. E como pregarão se não foram enviados? Às vezes a pessoa tem um monte de gente, não, pastor, hoje para ser pastor é só botar uma camisa social, pegar uma Bíblia e fazer uma oração bonita e colocar uns louvores e já está tudo pronto. Gente do céu. Não é assim não, gente.
É uma caminhada, meu irmão, que eu vou falar para você. Tem pessoas que falam assim, não, pastor, ser pastor é muito bom. Só venha. Vem ver, né? Ainda mais quando você quer salvar a vida, gente. Ainda mais quando você quer levar almas para o reino dos céus. Você é visto com outros olhos. Você é visto com outros olhos. Porque infelizmente não, até está escrito na Bíblia, as pessoas parece que elas gostam de ouvir mentira. As pessoas estão tão habitoladas no pecado, tá tão afundado no erro, que as pessoas gostam de ouvir alguém falando, não, filho, não tem nada a ver não, pode ficar em paz, tá tudo tranquilo. Gente, o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? Tem uma mensagem que fala, depois quando terminar essa mensagem que eu vou falar para vocês, uma mensagem que fala que as pessoas têm tipo um comichão no ouvido, que querendo ouvir fábulas. Depois se você vê para mim, missionário, e vê direitinho, coloque aqui nos comentários. Deus, ele fala sobre isso. As pessoas, ela tem como se fosse uma coceirinha no ouvido, que ela gosta de ficar ouvindo fábulas. Pastor, o que é fábulas? História. A pessoa gosta que um pastor sobe em cima do altar e fica contando história. O pastor não foi instruído, levantado por Deus para contar história, não. Ele foi instruído por Deus, levantado para pregar a Bíblia. Não é para perder tempo contando história, não. Ninguém quer saber de história, não. A gente quer saber daquilo que vai mudar a nossa vida. E o que vai mudar a nossa vida não é história, é a palavra de Deus, gente. É a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. E olha isso. Quando a missionária está procurando lá, vou ler para vocês. E como pregarão se não foram enviados? Então como que alguém vai pregar se não foi enviado por Deus? E é como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então Deus está dizendo aqui que formosos são os pés daquele que anuncia coisas boas. E coisas boas não é o que você está imaginando, não, tá? Coisas boas é anunciar o evangelho. E só consegue ensinar o evangelho, só consegue pregar o evangelho quem Deus envia. Então uma coisa é eu achar que sou enviado. Outra coisa é a pessoa ser enviada por Deus. Então a pessoa que é enviada por Deus, ela começa a pregar, a anunciar coisas boas. E o que é anunciar coisas boas? É pregar o evangelho de Cristo para todas as pessoas que têm ouvido, para ouvir. E se tiver fé, obedece. Se não, continua a vida do jeito que está, achando que vai ser salvo do jeito que imaginou, ou do jeito que contou. Eu estou aqui para dizer para você, só Jesus salva. Para você ser salvo, você tem que invocar o nome do Senhor Jesus. Mas para invocar o nome de Jesus, você tem que acreditar. E para acreditar, você tem que ouvir aqueles que foram enviados para levar a mensagem. Porque quando você ouve, você acredita. E quando você acredita, você crê. Quando você crê com o coração, você confessa com a palavra. Então olha isso. A missionária colocou nos comentários aí para você entender melhor, gente. Olha, porque não tem como eu colocar tudo aqui, senão fica muito tempo, demora muito. Mas olha isso aí, ó, para você ver. Tá na Bíblia, ó, 2 Timóteo. No capítulo, não sei não, mas é o versículo 3. A missionária vai colocar aqui, ó. Capítulo 4? Capítulo 4, no versículo 3. Pois haverá tempo, olha isso, gente. Para você não achar que sou eu que estou inventando nada, não. Olha o que diz a Bíblia. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pastor, o que é doutrina? A Bíblia. Então Deus está dizendo assim que vai chegar um tempo que o povo não vai suportar a Bíblia. Não vai suportar. Não vai suportar a Bíblia, gente. Já parou para pensar nisso? Pastor, quem que não vai suportar a Bíblia? O povo que é crente. Porque quem ouve a palavra de Deus é quem é crente. E Deus está dizendo que esse povo não vai suportar mais a Bíblia. E olha isso. Pelo contrário, olha o que diz a Bíblia. Cercar-se-ão de mestres. Pastor, o que é mestre? É o que ensina. Hoje é pastor, o obreiro, ou sei lá quem for que você tem, com a pessoa espiritual de vocês. Olha o que diz a Bíblia. Pelo contrário, eles não vão suportar a doutrina que é a Bíblia, mas olha o que eles vão gostar de fazer. Eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. É como se sentindo coceiras no ouvido. Então eles não vão querer mais ouvir a palavra de Deus,
Mas a Bíblia fala que eles vão se cercar de falsos mestres que vão contar histórias para eles. E a Bíblia fala que eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Quer dizer, muitas pessoas não estão preocupadas com a salvação. Ela está preocupada com o bem-estar dela. Está preocupada com o bem-estar dele. Está preocupado com isso. Então, infelizmente, por não quererem saber da salvação, vão começar a se cercar de pessoas. Não, eu gosto de um pastor que prega disso aqui, ó. Eu gosto de um pastor que eu vou na igreja que ele fala de prosperidade. Eu vou numa igreja que o pastor fala de cura. Não, o pastor pode falar de tudo, mas ele tem que falar de salvação. Mas a Bíblia fala, vai chegar um tempo que, infelizmente, as pessoas não vão suportar a palavra de Deus. Por quê? Eles vão abandonar a salvação para viver um bem-estar na terra. E eu vou falar para você, não queira o bem-estar na terra. Porque eu vou falar para você, dependendo de tudo aquilo que você conquistar na terra, quando Jesus voltar, você vai querer ficar aqui. Então escuta o que eu estou dizendo para você. Se você focar muito na terra, você pode ter tudo nessa terra, mas aquilo que Deus vai acrescentar na sua vida é diferente. Então você não vai se apegar nas coisas da terra. Tem pessoas que, infelizmente, quando Jesus voltar, ela vai querer ficar. Ela não vai querer subir, porque conquistou muita coisa e ela não vai querer perder. Então você tem que ouvir e você tem que acreditar. Usa a fé conforme você achar melhor. Eu, como pastor e aquele que ensina, eu digo para vocês, usa a sua fé para acreditar no Evangelho de Cristo, na doutrina do Senhor Jesus, porque através dela você será salvo. Amém, gente? A missionária colocou aqui a continuação, né, do 2 Timóteo. Olha aí, ó. E se recusarão, olha isso. As pessoas vão recusar a dar ouvidos à verdade e entregarão-se às fábulas. Olha isso. As pessoas vão se entregar às histórias contadas e vão recusar a verdade, gente. Vão recusar. É por isso que às vezes a pessoa, ô pastor, o que você acha? Gente, eu não ligo muito para essa questão de muita gente. Não ligo, não. Não ligo. Por quê? Porque, infelizmente, eu sei que a forma que Deus me usa para pregar não vai agradar a todos. E eu não falo que não vai agradar a todos, não é porque a pessoa não gosta de mim. É porque, infelizmente, é como diz a Bíblia, eles vão recusar a verdade. Vão recusar a verdade. Não é que a pessoa vai deixar de gostar, não é isso, mas vão recusar a verdade. E quando recusar a verdade, elas vão sair, vão abandonar. Mas eu não vou parar de pregar por causa disso aí, não. Eu não. Eu já sei de tudo que vai acontecer já. Então não é uma coisa que eu vou ser pego de surpresa, não. Deus já avisou, Ele já falou tudo o que vai acontecer. Mas eu sei que aqueles que permanecerem e forem fiéis até o final, esses verão a Deus. Eu creio nisso. Amém, gente? Glória a Deus. Então permaneça fiel até o final. Digita nos comentários assim, ó. Eu vou permanecer fiel até o final. Determina isso, gente. E enche o seu coração de esperança. Porque uma pessoa só pode falar de salvação se o coração dela estiver cheio. Então você só vai poder falar com a sua boca. Você só vai poder orar com a sua boca no dia que o seu coração ter certeza que a salvação existe, que Jesus pode salvar. Aí você vai começar a orar e você vai começar a anunciar a salvação. E as pessoas quando perguntar o que você acha da salvação, eu creio nela e eu tenho certeza da minha salvação. Aí você vai poder falar. Por quê? O seu coração está cheio. Amém? Lembre, a boca só fala o que o coração está cheio. Só. Digita nos comentários aí, gente, olha. Eu permanecerei fiel até o final. Olha que benção aí. O irmão Geraldo já determinou ali já, ó. Olha aí, ó. Ele determinou. Eu vou permanecer fiel até o final. Digita aí, gente, que nós vamos orar agora.